Olá, amigos do canal. Meu nome é Emília Novaes. Na cidade onde eu morava, ou seja, na minha cidade natal, houve uma época em que muitas pessoas viram um cachorro grande, escuro, mas bem grande mesmo. Ele era enorme. Ele andava, ora em 2 patas e outrora em 4 patas. Muitas pessoas diziam que aquilo era um lobisomem. Essa é a história do lobisomem que causou pânico numa cidadezinha do interior. O conteúdo original foi enviado pela Emília Novaes, que pede para que a sua identidade não fosse revelada. Logo, qualquer nome que aparecer nessa história, ele é fictício, para que assim a identidade das pessoas envolvidas na história se mantenha no mais absoluto sigilo. Se você também tem um conto, tem um relato, uma história para compartilhar conosco, na descrição deste vídeo vai ter o meio no qual você pode entrar em contato com a gente e enviar o seu relato, sua história, sua experiência. Dito isso, então, você vai ouvir agora o relato como se fosse a Emília contando. O bicho surgia, dizia ela, sempre por volta das 11 horas da noite. E começou a ser frequente a sua aparição. Houve até um alerta na cidade para que ninguém circulasse mais à noite pelas ruas, das estradas. Pois na área rural é comum, no interior, chamarmos ruas de estrada. Acreditem vocês ou não, mas até o padre da cidade deu um sermão numa missa falando sobre o suposto animal. Amigos, o negócio ficou tão tenso, mas tão esquisito, que foi preciso que o padre falasse na missa sobre o assunto. Assim dizia o padre, abre aspas: "Meus filhos, temos que tomar cuidado, pois esse troço que está circulando por aí em nosso pequeno local só pode ser coisa do demônio. É preciso que todos nós devemos orar para que esse tal de lobisomem não cruze nossos caminhos." Gente, é sério. Eu mesmo estava nessa missa. Lembro que as pessoas se benziam quando falava no tal do lobisomem. Tinha gente que fechava os olhos, se espremia, dava para ver o medo em cada morador da cidade, em cada membro da igreja, dava para ver o pavor. E quando a gente perguntava sobre como ele era, as pessoas que relataram ou relatavam que tinham visto tal aparição, diziam que ele respirava sempre roncando como um cachorro grande engasgado. As pessoas imitavam esse barulho esquisito que ele emitia, e sempre era o mesmo tipo de som. A maioria das testemunhas disseram que nunca foram atacadas, nunca sofreram qualquer investida do bicho. Apenas o via o ser pavoroso que ele era e ouvia o tal ronco. E ainda também disseram que ouviam, no decorrer da estrada ou na beira do mato, uns passos selvagens que ele dava. Contavam ainda que ele ficava roncando, uma coisa horrorosa, e que ele roncava o tempo inteiro. Disseram também que ele farejava tudo por perto, comendo coisas que encontrava no chão, na beira do mato, nas encostas da estrada. O tal ronco, diz as pessoas, que ficava às vezes mais intenso, noutrora soava como um lamento, ou algo assim. E parecia também estar cansado, sofrido, com dor. Ele, por muitas vezes, foi visto sendo atacado por cães nas ruas,
ou na rua. O curioso é que a maioria das pessoas que testemunharam disseram que o animal rondava a igreja matriz da nossa pequena cidade. No entanto, de acordo com esses relatos, a verdade é que o animal parecia não perder a consciência para sua monstruosidade incontrolável. E era, que, digamos assim, racional, porque parecia para muitos que a igreja representava para ele um refúgio. Talvez porque, de certa forma, para ele era um jeito de que Deus o protegesse, assim como fazem as pessoas adoentadas que procuram na fé a cura para o mal. No entanto, meus amigos, eu confesso, eu não acreditei nessa versão, pois o caminho para o cemitério municipal ficava perto daquelas redondezas. E o lobisomem poderia estar indo para lá à procura de alimento ou sei lá o quê. O fato é que para ir ao cemitério tinha-se que passar em frente àquela igreja. Outro ponto em comum entre alguns relatos era, primeiro, surgia um sentimento de pavor porque o bicho era medonho de feio e também era muito grande e forte. E por outro lado, ao mesmo tempo, sentia-se uma certa pena dele. Isso porque a criatura era visivelmente acuada e desorientada e parecia temer que fizessem para ele algum mal. O relato que mais deu o que falar na época foi os dos meus colegas de escola, ali da 7ª, 8ª série na época que eu frequentava. Esses meus colegas, eles costumavam jogar futebol à noite numa quadra que tinha próxima à casa deles. O lugar era quase em frente à igreja matriz. E esses meninos, mesmo com os avisos do padre, com os sinais de alerta, eles não abandonaram, eles não pararam, não largaram o hábito de jogar futebol à noite. Porque eles realmente não acreditavam naquelas histórias que circulavam por nossa cidadezinha. Porém, eis que numa noite eles foram surpreendidos pela aparição do lobisomem do que se tanto falava. Eles contaram que o bicho horrível estava andando de 4 patas. E ao perceberem que ele estava sendo visto por eles, parou e ficou de pé, em 2 patas, encarando-os profundamente. Amigos, esses colegas relataram que bateu um horror em todo mundo, mas o terror foi tão grande que foi um Deus nos acuda. Cada um saiu correndo para um lado, separaram-se, saíram em disparada, cada um desesperado para vossas casas. Um deles, que morava um pouco mais distante dali, foi o que mais ficou traumatizado, porque teve de correr um bom pedaço sozinho, já que na hora ninguém esperou por ninguém, apenas saíram todos correndo para fugir daquele bicho. Os garotos ficaram transtornados com o que viram, e antes mesmo de irem para a aula no dia seguinte, a história deles já tinha se espalhado pela cidade inteira. Eu lembro que eles tiveram que contar 1000 vezes a experiência no colégio, pois até a diretora queria saber o que eles tinham visto. Eu dou garantia a vocês que em tudo dava para perceber que não era história inventada. Tanto que nunca mais esses garotos jogaram futebol à noite naquele lugar. E foi essa a última vez que o bicho foi visto, até onde eu sei. Depois, não se falou mais nisso. Tudo voltou ao normal. Com o tempo também eu me mudei da nossa cidadezinha e não sei dizer se houve uma nova onda de aparição de lobisomem naquela cidadela. Até hoje, aquilo tudo era um mistério. Boatos surgiram de que fulano ou beltrano poderia ser o lobisomem,
mas nada foi comprovado. Quanto a mim, eu só tenho a agradecer, dar graças a Deus que não tive o desprazer de ver o tal lobisomem, nem de ouvir o ronco ou algo parecido. E eu confesso, amigos, eu não quero jamais passar por essa experiência. Deus me livre. Que horror. Não duvidem dessas coisas. Sempre digo isso e repito. E digo, tenho medo, muitas das vezes, de andar em locais escuros. Esse foi o relato da Emília Novaes. Você também tem um relato, uma história, um conto para compartilhar conosco? Na descrição do vídeo tem como você pode entrar em contato conosco e também estar compartilhando a sua história.